aula de hoje, nós vamos estudar as medidas de tendência central. Para as variáveis, nós temos a variável quantidade que se aproxima do centro da distribuição de frequência. Então, é onde tem a maior concentração de valores. Nós temos três medidas de tendência central: média, que é a precisão, a moda, que é uma medida rápida, e a mediana, que é um valor central. Essas três medidas têm fórmulas, tá? Não precisa decorar a fórmula, precisa saber entender e aplicar. A média, que é a medida de precisão, nós podemos representar como x barra ou ME. É o somatório da frequência absoluta vezes o ponto médio dividido pelo somatório da frequência. Então, naquela nossa tabela de distribuição de frequência, nós vamos aumentar uma coluna, que é o produto da frequência, que seria o número de alunos, né? Essa frequência aqui, ó, que representa a quantidade de valores em cada intervalo, pelo ponto médio. Então, é esta coluna aqui que eu estou acrescentando na tabela que nós vimos na aula 2. Então, peguei o mesmo exemplo, veja a sequência que nós estamos desenvolvendo, que é o que vocês vão fazer no trabalho. Vocês vão escolher um tema, vocês vão agrupar, montar a tabela de distribuição de frequência, construir os gráficos estatísticos, histograma, polígono de frequência simples, polígono de frequência acumulada e o de setores, e agora o cálculo da média, mediana e moda. Então, aqui eu tenho o ponto médio, que é a soma dividido por 2, e o produto da frequência absoluta, no caso o número de alunos, vezes o ponto médio. 10 vezes 1, 20 vezes 3, 30 vezes 5, 20 vezes 7 e 10 vezes 9. Então, o somatório, 450. E pela fórmula precisa da média, é este valor dividido pelo total da frequência absoluta. Então, no nosso caso aqui, ó, corresponde aqui, né? Olha onde está concentrado o maior número de valores, o maior número de alunos, que tirou entre notas entre 4 e 6. E a média aqui, 5. Tá bem? Então, a primeira fórmula de precisão aí, só construir uma coluna, faz o produto, cuidado para não errar, somatório dividido por este valor da frequência absoluta. A outra medida a ser estudada, a outra fórmula a ser entendida, aprendida, para ser aplicada, é a da moda. Então, é uma medida rápida, tá? Ela é dada por esta representação: limite inferior mais D1 dividido por D1 mais D2 vezes a amplitude do intervalo de classe. Nós já vimos que a amplitude, aqui é H, viu, gente, ó, aqui eu coloquei isso, é H, viu, ó, é amplitude, tá? Nós vimos aí que a amplitude é 2. Então, vejamos aqui, ó, a classe modal é onde tem o maior valor da frequência. Então, a nossa classe modal é essa terceira aqui, ó, que vai ser destacado aqui, tá? O limite inferior da classe modal, então aqui, ó, limite inferior, o 4. A amplitude, o D1 é a frequência da classe menos anterior. Então, veja, ó, 30 menos 20, 30 menos o que vem antes. Tá? E aqui, 30 menos o que vem depois, ó, D2. Frequência
da classe menos a posterior. Então, aqui eu destaquei, ó, no nosso exemplo. Classe modal é a terceira, o limite dessa terceira linha, limite inferior é o 4, a amplitude é 2, o D1 30 menos 20, o D2, e eu vou jogar na fórmula dessa medida rápida. 4 mais 10 dividido por 10 mais 10 vezes a amplitude. Então, 10 dividido por 20, tá? Então, aqui eu fiz, ó, 10 vezes 2, 20 dividido por 20, 4 mais 1, 5. Veja que bateu com a média, tá? O valor da moda, neste exemplo, coincidiu com o valor da média. Normalmente, os valores dão próximos. Se der uma discrepância muito grande, aí, então, volta para rever se não foi erro na aplicação da ordem das operações, tá? O que eu chamo atenção aqui na moda, que pode acontecer, se tiver dois valores com a mesma frequência, a gente diz que a distribuição é bimodal. Vamos supor que aqui tivesse dois valores correspondentes ao 30 aqui, linhas diferentes. Eu teria duas modas, eu teria que fazer duas aplicações da fórmula, moda 1, moda 2, e a gente classificaria ela como sendo bimodal. A mesma coisa se ocorresse três valores iguais. Ela seria trimodal. Eu tenho que fazer o cálculo para as três? Sim, você tem que fazer o cálculo para as três, tá? Porque cada uma das linhas vai ter um limite, vai ter um D1, vai ter um D2. O que vai manter aí é a amplitude. No caso, se tiver mais valores aí, tá? Então, a moda, representando por esta fórmula, não precisa decorar, basta entender a aplicação, entendimento, e a média, representado por x barra ou ME. Cada autor aí coloca uma nomenclatura, mas significa a mesma coisa. Então, para ambas aí, ó, de fácil compreensão, tá? Tem autores que utilizam outras letras aqui, ó, tá? Para essa diferença, eu uso a letra D, para falar que representa a diferença da frequência menos o que vem antes e a frequência menos o que vem depois. Uma observação que eu faço, por exemplo, se esse 30 estivesse aqui na primeira linha, então eu ia fazer 30 menos o que vem antes, seria 0, tá? Se porventura o 30 estivesse aqui na última linha, então para calcular o D2, 30 menos quem vem depois, então 30 menos 0. É o que pode acontecer aí em algumas tabelas, dependendo aí da frequência absoluta, tá? Pode acontecer estas situações aí, ok? Terceira medida importante, a mediana. Terceira fórmula que nós vamos fixar na aula de hoje. Então, ó, nós vamos construir a tabela com uma coluna a mais, o FIXI, vamos calcular média, moda e mediana. E vamos comparar essas três posições aí. Mediana, valor central, o próprio nome já fala. Então, eu vou precisar do limite da classe que eu vou escolher, o somatório da frequência dividido por 2, menos a frequência anterior, dividido pela frequência da classe, vezes a amplitude. Tudo que tem estrelinha aqui, ó, o asterisco, é porque é a classe que vai ser escolhida. Passos para obter a mediana. Primeira coisa, somatório dividido por 2. Então, vamos voltar. Aqui nós tínhamos 90 alunos, então eu fiz aqui do lado para vocês. Primeiro passo, 90 dividido por 2, deu 45.
procurar na coluna da frequência acumulada, lá na tabela a gente já tinha essa coluna da frequência acumulada, vou procurar este valor aqui, 45. Vai acontecer duas situações. Se você encontrar este valor, a mediana é o limite superior, já está resolvido. Você só vai aplicar a fórmula para confirmar essa situação aqui, ó. Então, se na frequência acumulada tiver o 45, então vamos voltar lá na tabela, tá? Aqui, ó, na frequência acumulada, na hora que eu acumulo os valores aqui, ó. 10 com 20, 30. 30 com 30, 60. Então, não tem 45, vai ter o 60, tá? Então, é a outra situação, tá? Se você não encontrar o valor desta divisão dividido ao meio, porque representa a mediana, tá? Tem que selecionar o primeiro valor imediatamente superior, tá? Tem que escolher imediatamente a frequência acumulada superior. Então, lá no nosso caso, na nossa tabelinha, eu vou até aqui pegar para vocês recordarem, ó. Aqui, ó, 60, ó. Se tivesse o 45 aqui, ó, se aqui tivesse o número 45, seria o limite superior. Eu só estaria aplicando a fórmula para justificar a resposta, tá? Como no caso a gente não tem 45, obrigatoriamente eu tenho que escolher o 60, tá? Eu tenho que escolher aqui, ó, a frequência acumulada 60. E aí eu vou aplicar nessa fórmula aqui, ó. Veja, ó. Ó, somatório dividido por 2, tá? Ó, 45. Quem que é o limite? 4. Quem que vem antes do 60 aqui, ó? Quem que vem antes, ó? Quem que é a frequência acumulada que vem antes? É o 30. Dividido pela frequência da classe, ó, 60. A classe mediana é essa da linha 3 aqui, ó. Vou pegar todos os valores da linha 3. Coincidiu, tá? A moda também deu aqui, ó. A moda também eu escolhi aqui, ó, os valores dessa linha aqui, ó. Tá? Então, eu vou escolher aqui o valor 4, ó, o limite, mais esse somatório dividido por 2, que é o 45, menos quem vem antes, é o 30, dividido por 30, vezes a amplitude. E nós chegamos aí no valor 5. Então, veja que a média, a mediana e a moda, neste exemplo, deu o mesmo valor. Geralmente, eles vão dar próximos, tá? Geralmente, aí eles vão ficar bem próximos aí. Se não tiver, gente, volta e confere para ver se não houve algum equívoco. E aí, nós vamos comparar, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó, da posição relativa entre média, mediana e moda. Após efetuar os cálculos das medidas de tendência central, você vai verificar uma dessas 3 situações aqui, ó. Neste caso, neste exemplo, a média ficou igual à mediana igual à moda. Então, eu tenho uma curva simétrica, tá? Se porventura a moda, o valor da moda fosse menor que a mediana, eu teria uma assimetria positiva. E se aqui, ó, a média fosse a menor de todas elas, eu teria uma assimetria negativa. Então, por conta disso que nós temos que fazer mais exemplos para verificar e classificar cada uma dessas situações.
E também no gráfico, tá? Eu poderia destacar aí, ó, essas 3 medidas aí, ó, a média, mediana e moda, aqui, olha. Veja, ó, entre o intervalo 4 e 6, aqui, ó, o ponto 5. Exatamente aqui, ó, estariam as 3 medidas. A média igual a moda igual a mediana. Aqui no polígono de frequência também, ó. No intervalo entre os alunos que tiraram nota entre 4 e 6, ó, 5 é o ponto mais alto aqui da curva aqui, ó. Então estaria coincidindo as 3 medidas aí, ó, tá? Tanto no histograma quanto no polígono de frequência, tá? Então, vamos voltar para destacar a média. O que você precisa para a média? Uma coluna do ponto médio, tá? Você vai fazer esta frequência vezes o ponto médio. Ó, a fórmula, somatório dividido pelo total. Tem autor que chama esse aqui de N, tá? Em vez de colocar somatório, ele coloca N. Tá? Ó. Aqui, ó. Então, 450 dividido por 90, eu tenho o valor da média. Lembra, a média precisa, a moda é rápida, a mediana é o central. Tá? Lembra esses 3 conceitos aí, porque na aula de hoje nós vamos fazer o cálculo para todas aquelas tabelinhas da média, mediana e moda. E vamos comparar aí, vamos classificar esses 3 valores aí. Ó. A moda, você vai escolher na sua tabela o maior valor. Então, ó, vamos aqui nos nossos exemplos anteriores aqui, ó. Veja, quem que eu estaria destacando como moda? Qual seria a classe modal? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde ocorre o maior número de valores, ó, o maior número de funcionários. Então, eu estaria aqui, ó, na classe 3. Ó o limite inferior aqui, ó. Tá? Para eu aplicar na fórmula, ó. Ó o limite inferior. Quem seria o D1, ó? 42 menos 18. Quem seria o D2? 42 menos 27. Tá? E a amplitude do intervalo, 7. Tá? E vocês vão verificar que o cálculo da média vai se aproximar muito. Aqui eu só colocaria a coluna XI e FI para poder fazer o cálculo da média. Tá? Olha aqui no nosso outro exemplo também da nossa tabela, ó. Onde que vocês verificam aí o maior valor? Onde que tem o maior número de ocorrência, o maior número de válvulas aqui, ó? Qual que seria a classe modal? Ó, classe 4. Ó, onde tem o maior número de valores. Eu vou retirar tudo daqui, ó. Limite inferior. Ó. O D1 seria 76 menos 58. O D2, 76 menos 68. A amplitude do intervalo de classe seria 99. Eu estaria jogando nesta fórmula aqui, ó. E depois vocês fazem o cálculo, né, do FI, XI, ó, para fazer o cálculo da média. Bem? Ok? E, por final, a mediana. Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos voltar aí como que a gente faz o cálculo da mediana. Aqui nesta situação aqui, ó. 100 dividido por 2 vai dar 50. Procura na frequência acumulada. Vê se tem o 50 aqui, ó, na frequência acumulada. Não tem. Então, eu tenho que buscar o imediatamente superior, que seria o 65. Eu vou retirar os valores desta
classe mediana. Ó. O limite inferior, ó, tá? 50 menos quem vem antes, dividido pela frequência desta classe mediana, vezes a amplitude, que é 7. Tá? Então, ó, eu estou contemplando, ó, todos os passos aqui para o cálculo da mediana. Primeiro, soma e divide por 2. Tá? Verifica, achou o valor? É o limite superior. Não encontrou o valor? Ó, se não encontrar o valor, tem que selecionar o imediatamente superior. Primeiro valor que você encontra. Ó. Então, entender a fórmula. Ó, somatório dividido por 2, menos a frequência que vem antes, dividido pela frequência da classe, vezes a amplitude do intervalo de classe. Olha, no nosso terceiro exemplo aqui, ó, vamos tentar entender aí, ó, se vocês me acompanham aí no raciocínio. Qual que é o primeiro cálculo que eu vou fazer aqui, ó? Qual que seria o primeiro cálculo aqui, ó? 400 dividido por 2 vai dar 200. Vai lá na frequência acumulada e procura, vê se tem esse 200 aqui, ó. Não tem. Não tem. Eu vou buscar o imediatamente superior, que é o 262. Então, a classe mediana, ó, seria essa daqui. Veja que a moda deu aqui, ó. A moda deu na classe 4. A mediana já deu aqui, ó, na classe 5. Mas na hora que você for comparar os três valores, é que você vai classificar. Tá, ó. Então, o limite inferior vai ficar o 200 menos quem vem antes, ó, 194, ó, 200 menos 194, dividido pela frequência. Quem que seria essa frequência aqui, ó? Da classe 5, ó, 68, vezes a amplitude, que é 99. Tá? E aí vocês vão comparar e vão ver qual situação se encaixa aqui, ó. Se ela é curva simétrica, quando os três valores dão idênticos, se ela é positiva, a moda é o menor deles, ou se ela é negativa, sendo a média o menor deles. Veja que a mediana está sempre no centro, ó. Valor central. Tá? Então, nós vamos trabalhar com essas três fórmulas na aula de hoje. Tá? Para todas as tabelinhas, os que estão no recurso, eu quero que vocês façam o cálculo da média, que é de precisão, da moda, que é rápida, e da mediana, que é a central. Se tiver unidade, vocês coloquem, tá? Aqui no caso é nota, eu não estou colocando unidade. Mas se for que nem o de válvulas em horas, então vocês colocariam a unidade. Se for estatura, centímetro, nós vimos um exemplo com estatura. A média, mediana e a moda, vocês colocam a unidade centímetros ou metros, né? Se for peso, quilograma, tá bem? Não precisa decorar as fórmulas, repito, basta saber aplicar, sabendo o significado de cada um desses termos para fazer o cálculo rapidamente aí e comparar os três valores aí. Somatório do FXI dividido por FI é a média, tá? De precisão. A moda rápida, então verifica aí, se tiver dois valores iguais bimodal, se tiver três trimodal, tem que fazer os três cálculos e verificar os valores. Normalmente tem um só, tá? E a mediana, tá? Que precisa desse valor aqui, ó.
e vai encontrar essas duas situações. Ok? Espero que vocês consigam fazer aí as atividades propostas para o dia de hoje. Não esqueçam de classificar e de localizar nos gráficos estatísticos, no histograma e no polígono de frequência. Obrigada!